Muito boa tarde para você, como está nesta quinta-feira. Melhor agora, né, que está começando o Boletim Legislativo, o nosso jornal com os destaques da Câmara e da nossa cidade. Falando em destaques, um projeto de lei aprovado pelos vereadores prevê revitalizar todo o sistema de semáforos de São José. A proposta quer levar mais tecnologia e organização no trânsito. E sobre tecnologia, o setor de TI aqui no Brasil promete crescer mais de 10% esse ano. São José é referência na área, a Câmara também tem projetos de lei no tema. Claro que a gente vai debater esse assunto e muito mais. Mas a gente começa com um convite para você, isso mesmo, hoje tem sessão plenária com transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. E como quinta-feira é dia de votação de projetos de lei, claro que a gente mostra agora os detalhes das principais propostas da pauta de votação. Dá só uma olhada. Entre os projetos da 15ª sessão do ano está a proposta do vereador Roberto Chagas, com o objetivo de garantir que todas as UBSs da cidade possam fornecer o soro antiveneno. Também segue para apreciação dos parlamentares o projeto do vereador Dr. José Cláudio, que prevê atendimento prioritário para pacientes oncológicos nos serviços públicos e privados. Ainda na saúde, um projeto da vereadora Juliana Fraga visa oferecer, por meio do SUS, cirurgia plástica reparadora de mama para mulheres que enfrentaram o câncer de mama. Já o projeto dos vereadores Roberto Chagas e Milton Vieira Filho autoriza a Prefeitura a distribuir medicamentos em qualquer UBS do município. E trazendo a saúde para a área da educação, um projeto do vereador Roberto do Eleven quer disponibilizar a marcação de consultas médicas para alunos das redes pública e privada do município. Mantendo o tema na educação, segue na pauta um projeto do vereador Rogério da Acazem, que busca instituir como atividade extracurricular da rede pública aulas de jiu-jitsu. Já um projeto do vereador Marcelo Garcia dispõe sobre a notificação compulsória para nascidos com fissura lábio-palatina em unidades públicas ou privadas de saúde. A inclusão também faz parte dos projetos da pauta, de autoria dos vereadores Fernando Petit, Dr. José Cláudio, Dulce Rita e Marcão da Academia. Uma das propostas garante a apresentação da carteira PCD como comprovação para atestar deficiência permanente nos serviços públicos. Dos mesmos vereadores, o outro projeto quer incentivar que comércios e estabelecimentos esportivos possam criar as chamadas salas de afeto para acolher autistas. Outro tema que fez parte dos projetos da pauta é a acessibilidade. Uma matéria do vereador Juvenil Silvério quer garantir o uso de vagas preferenciais para pessoas com fibromialgia. Também segue na pauta o projeto do vereador Fabião, que tem como objetivo criar um programa municipal de conscientização e combate à violência contra crianças e adolescentes. Os parlamentares também devem apreciar o projeto do vereador Tomás Henrique, que autoriza a implementação de escolas no modelo cívico-militar na rede pública de ensino. Já na mobilidade, um projeto do vereador Marcão da Academia busca implantar pontos especiais de parada de bikes na cidade. A pauta ainda conta com projetos voltados para a criação de datas e campanhas comemorativas e denominação de ruas e espaços públicos. A pauta completa você confere no nosso site, no ícone Pautas das Sessões. E para não sair do tema, vamos agora falar de leis que já estão em vigor aqui na cidade. Isso quer dizer que eu chamo o quadro Agora é Lei, isso mesmo. Separamos para você 2 novidades da nossa legislação para mostrar como as leis aqui da nossa cidade têm ajudado no desenvolvimento de São José. Agora é lei. São José dos Campos ganhou uma data própria para divulgar informações e discutir sobre a alopécia, uma doença que causa perda de cabelos e pelos do corpo e que afeta bastante a autoestima, principalmente em mulheres. Com a lei, o mês de setembro se tornou o mês da conscientização da alopécia e, com isso, nossa cidade pode ganhar ações educativas como palestras, seminários e outras atividades. A ideia é diminuir o preconceito e ajudar quem sofre com a doença a buscar apoio. Agora é lei. Ainda sobre datas, outra lei sancionada em São José inclui no calendário oficial de eventos do município a Semana de Conscientização sobre a Depressão Infantil e na Adolescência.
O mês de maio foi o escolhido para abrigar a data e o objetivo é auxiliar estudantes a se sentirem confortáveis em expor os sentimentos e ampliar o respeito para coibir casos de bullying. Um outro objetivo é orientar as famílias a saber como acolher o filho que esteja enfrentando um período de depressão. Quer saber mais sobre as leis da nossa cidade? É simples. No site da Câmara você pode pesquisar todas as propostas sancionadas que já estão em vigor em São José. Basta clicar em Atividade Legislativa, depois em Legislação Municipal, e aí é só consultar a lei pelo ano, autor, palavra-chave e outros filtros. Uma boa pesquisa! O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de obras, atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de mecânica de máquinas, auxiliar de produção, auxiliar financeiro, bilheteiro de transportes, camareira, caseiro, chefe de serviço de limpeza, confeiteiro, consultor de vendas, costureira, cozinheiro de restaurante, cozinheiro em geral, eletricista de instalações, eletricista de manutenção em geral, encanador de manutenção, encarregado de costura e confecção, marceneiro de móveis, mecânico de motores, montador de estrutura metálica, montador de móveis de madeira, motorista carreteiro, motorista de caminhão-pipa, operador de estação e tratamento de esgoto, operador de máquina, pá, carregadeira, operador de telemarketing, pedreiro, pintor cordista, serralheiro artístico, vendedor interno, vendedor porta a porta e vendedor pracista. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de agente de inspeção, auxiliar de almoxarifado, gerente de vendas, operador de esmeril e serra de disco, operador de produção, operador de telemarketing e operador de vendas. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E ainda falando de leis, mas com foco na tecnologia e mobilidade, um projeto aprovado na Câmara quer modernizar e revitalizar todo o sistema de semáforos aqui da cidade. Apresentada pelo vereador Marcão da Academia, a matéria tem como proposta contribuir com a fluidez no trânsito, além do foco na segurança, já que a modernização pode evitar falhas e problemas técnicos. O fluxo de trânsito é intenso em São José. Um dos fatores que contribuem para isso é a frota da cidade, que, de acordo com o IBGE, só até 2022 somava quase 500 mil veículos. Por isso, em grandes avenidas, principalmente em horários de pico, é praticamente impossível atravessar um cruzamento, por exemplo, sem a ajuda deles, os semáforos. Hoje o sistema do semáforo no município, a gente tinha muitos cruzamentos que ele era feito de forma isolada. Então tinha um controlador e cada controlador ele tinha uma operação específica para cada cruzamento. A partir do tempo a gente foi evoluindo com algumas tecnologias, a gente chegou a implantar também o sistema do SCATS, que ele é um sistema de tecnologia com adaptação em tempo real. Então o cruzamento ele faz a leitura do semáforo, do volume de veículos que está passando e faz o ajuste para que o verde e o vermelho se opere e garanta sempre o tempo de verde aberto para onde estiver mais sobrecarregado a via. E para continuar contribuindo com a fluidez e a segurança no trânsito, a Câmara de São José aprovou um projeto de lei do vereador Marcão da Academia que propõe revitalização e modernização do sistema semafórico da cidade. Com a proposta, o vereador busca reduzir falhas na sinalização, evitando congestionamentos e acidentes. A cidade é uma cidade tecnológica, uma cidade inteligente, sustentável, né? E ela trabalha muito com inovações. A gente vem observando que o aumento de fluxo tanto de população como de veículos na nossa cidade, ele vem aumentando. E muitas vezes nós temos vias nos horários de pico que ela acaba se fechando. E a gente veio trazer essa demanda da própria população que traz para a gente no gabinete, de como é que a gente pode trazer uma logística melhor de funcionamento, de fluxo de veículos na nossa cidade, para que não tenha travamento, né, na mobilidade, como é em cidades maiores. E a cidade de São José vem crescendo muito. O texto está alinhado com a instalação de semáforos inteligentes que já acontece na cidade. A aprovação do projeto permite a ampliação do sistema de sinalização para novos trechos de grande movimento, que ficarão mais seguros. Que através do nosso projeto foi para que eles realmente entendessem, buscassem novas formas para melhorar o sistema de fluxo de veículos na nossa cidade. E eles buscaram, acharam interessante, veio conversando, está implantando agora um novo sistema, um sistema que
através lá do CSI, que com toda aquela modernização também que eles têm das filmagens, das câmeras da nossa cidade, eles conseguem identificar os locais de semáforos onde tem maior quantidade de entravamento de veículos no horário de pico. Então, através de lá, eles conseguem, os agentes de mobilidade que estão lá no local, eles conseguem fazer a avaliação e já mudar a questão semafórica. Tempo, onda verde, né, para ter o fluxo. Os semáforos inteligentes já estão presentes em grandes vias, como Bacabal, Juscelino Kubitschek e Engenheiro Francisco José Longo. Desde a instalação, foi registrado impacto positivo na fluidez do trânsito e na segurança para motoristas e pedestres. Se pegar uma via que não tem o semáforo, uma faixa de rolamento ela suporta em torno de 1.800, 1.700 veículos. Se eu pegar uma via que ela é semaforizada, esse número cai para 700. Por quê? Porque ela tem um impacto direto em tempo de aceleração e desaceleração de veículos. Então ela acaba reduzindo. Então se a gente conseguir adaptar isso de forma mais tecnológica, de forma com que garanta uma operação mais otimizada, a gente garante uma fluidez maior para o trânsito e também garante a segurança naquele cruzamento que é mais movimentado. Pessoal, a gente viu que essa proposta de modernização dos semáforos é amparada pela tecnologia. E falando nisso, olha só esse dado. Especialistas apontam que no setor de TI aqui no Brasil, ele pode crescer mais de 10% esse ano e superar a média de crescimento até mesmo dos Estados Unidos. E como São José é berço da inovação e do ramo tecnológico, a gente foi apurar todo esse potencial do setor, que com certeza é um dos propulsores da economia joseense do país. O Gustavo está cada vez mais animado. Há 3 anos, investe no próprio negócio, soluções em tecnologia. A partir daqui, ele cuida e prepara do departamento de TI de diversas empresas. A gente atua com a parte suporte em TI para empresas, né? Nós englobamos ali toda a parte de assessoria, de negócio, cuidando de equipamento, licenças, trazendo soluções para a empresa também para que o negócio seja melhorado. Hoje é muito comum as empresas precisarem de soluções. Uma empresa que tem um único computador já precisa de uma solução em tecnologia. Então, eu decidi aí desbravar esse mercado por essas oportunidades. A transformação digital impulsionou o crescimento do setor de tecnologia da informação. Hoje, toda empresa precisa de algum sistema ou recurso. As soluções, ela facilita o dia a dia da empresa. Então, a gente trabalha para conseguir trazer essas soluções para os nossos clientes, né? Onde ele consiga avançar com o seu negócio e, obviamente, vir com o crescimento desse mercado que, como eu falei, hoje tem sido um avanço muito rápido. Então, a empresa que não acompanha isso e o profissional também que não acompanha esse crescimento vai acabar ficando para trás, né? O mercado de TI deve crescer 12% no Brasil em 2024. Segundo o levantamento do Instituto Internacional de Dados, o IDC, a alta deve ser maior do que a esperada para os Estados Unidos, onde a expectativa é de um crescimento de 9%. Essa especialista em recursos humanos explica que um mercado em constante crescimento se torna favorável para quem procura uma oportunidade no setor. Tem estudo que nos próximos 5 anos, algumas áreas, alguns cargos serão mais recrutados ali, procurados pelas empresas, que são especialistas na área de segurança, proteção de dados. A gente vê que como acontece, né, os hackers, algum ataque ali, especialista em análise de dados, que vai proteger os dados, vai ter uma visão analítica, trazer insights, tá, para o negócio, para poder desenvolver e trazer mais resultado, tanto para o produto quanto para a empresa. Mas para atuar numa área como essa, é preciso estar atento às constantes mudanças do mercado. É necessário que o profissional que queira entrar, crescer nessa área, já tenha em mente que ele vai precisar se dedicar e acompanhar ali o mercado. Mas é algo que ele vai conseguir fazer através de cursos, network, acompanhar todo o mercado mesmo, né? Trazendo também sempre inovação, pensamento crítico. O assunto é debatido com frequência pela Câmara. Para os vereadores, manter o desenvolvimento do setor é importante para a geração de emprego e capacitação profissional na cidade. Preparar a cidade para uma cidade mais tecnológica, uma cidade que realmente abre espaço para que, através da tecnologia, a gente também esteja gerando mais empregos. Portanto, inclusive, a gente votou o orçamento do ano passado, que o governo tem, assim,
se comprometido a avançar, no sentido de propor ações para que a gente possa ter mais tecnologia e gere mais emprego nessa área que, com certeza, vamos dizer assim, que é o carro-chefe hoje de um desenvolvimento econômico, é a tecnologia, que as pessoas tenham acesso, tenham preparo e possam usufruir dela. E além da economia, o ramo de TI e da tecnologia como um todo afeta várias outras esferas da sociedade, incluindo as decisões políticas. Pensando nisso, o TSE proibiu o uso de inteligência artificial para criar e propagar conteúdos falsos nas eleições. A gente sabe que esse é um ponto que gera muito debate, muita polêmica, e por isso a gente chama a repórter Fernanda Santos, que está ao lado de um especialista, e conta para a gente todos esses detalhes. Não é, Fernanda? Boa tarde. É isso mesmo, Guerra, viu? E quem vai explicar sobre as novas regras e leis sobre o uso, né, da inteligência artificial nas eleições municipais é o advogado eleitoral Marcos Limão, e ele está aqui com a gente para explicar sobre essas novas regras. Marcos, muito obrigada pela sua participação aqui no Boletim Legislativo. Primeira coisa, né, o que pode e o que não pode em relação a essas novas regras, né, que foram estabelecidas? Olha, existe uma vedação absoluta a notícias falsas, né? E por essa razão, a Justiça Eleitoral tem se esforçado, porque esse problema na notícia falsa ele se agravou com o uso das tecnologias. E aí quando nós falamos de deepfake, significa, traduzindo, uma mentira profunda, uma mentira tão bem montada que qualquer pessoa não consegue perceber que é uma mentira. Então, como existe uma vedação absoluta à notícia falsa, naturalmente vai existir uma proibição a deepfake. Esse é um primeiro ponto. O segundo, a Justiça Eleitoral ela tem se esforçado muito grande para trazer mais transparência e proteger o eleitor de manipulação. Por essa razão também é proibido o uso de chat, de robochat, para você conversar com o eleitor através de um avatar ou de um programa de computador. Porque existe um receio com que o eleitor não perceba que aquela pessoa é um robô e sim acredite que seja o candidato. E por essa sensação de ignorância do eleitor, pode ser que ele seja manipulado. E por fim, o grande desafio dessa eleição tem sido a inteligência artificial, porque a inteligência artificial é que é utilizada para fazer a deepfake. A inteligência artificial por si só, ela não é má, né? Nós tivemos bons exemplos de uso de inteligência artificial na eleição da Coreia do Sul em 2022, e nós tivemos mau exemplo do uso da inteligência artificial na Argentina em 2023, em que um dos candidatos à presidência na Argentina foi colocado dentro de uma notícia falsa, de um vídeo completamente falso, em que esse candidato utilizava-se de drogas. Então, nós percebemos que não é tão má a inteligência artificial, ela pode ser usada para o bem. Só que aí a Justiça Eleitoral se comportou como um pai do cidadão brasileiro, tutelando, partindo do pressuposto que o cidadão brasileiro é ignorante para não perceber que ele se dialoga com o avatar. E aí fica uma reflexão, é o papel ou não da Justiça Eleitoral? Embora nós louvamos esse esforço que tenha sido feito, fica uma reflexão nesse sentido também. E, doutor Marcos, em relação ao não cumprimento, né, dessas regras, né, o que pode acontecer, né? Quais são as punições aí que podem acontecer nesses casos? Toda essa discussão está atinente à questão da propaganda eleitoral, né? E dentro do âmbito da propaganda, se um candidato ele não respeita, ele é apenado com a sanção de multa. Dependendo do volume da irregularidade, da quantidade, da gravidade, isso pode se transformar numa sanção mais grave. O abuso dos meios de comunicação, o abuso do poder econômico, aí depende de cada situação. Se configurar um abuso, ele não vai ser sancionado somente com multa, mas sim com cassação do registro ou do diploma, caso ele seja eleito. Eu acho interessante, Marcos, né, doutor Marcos, a gente relembrar um pouquinho das outras regras, né? Quais são essas regras que ainda permanecem, as pessoas precisam cumprir durante esse período eleitoral também? Por favor. As regras elas são voltadas aos candidatos. Então a propaganda na internet ela é permitida a partir do dia 16 de agosto e toda a propaganda ela tem que indicar o CNPJ da candidatura, o nome da coligação
E tudo que precisa ser feito ao eleitor precisa ser com a máxima transparência possível. A inteligência artificial ela é permitida, desde que seja expressamente informado na propaganda que aquilo foi construído mediante inteligência artificial e que essa propaganda sirva para promover o candidato, não denegrir o adversário. Essas basicamente são as regras básicas de uma propaganda eleitoral. Ótimo, Marcos, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no nosso Boletim Legislativo. Guerra, é isso, né? Essas são as informações. Eu acho que até lá a gente ainda vai discutir sobre ainda essas regras, né? Esclarecer bastante informações, né? É isso, volto com você aí para o estúdio. Muito obrigado, viu, Fernanda, pelas informações. E, pessoal, vale todo o nosso cuidado, viu? Não só durante as eleições, mas a todo momento de checar uma informação antes aí de repassar. E mantendo o assunto nas eleições, termina neste sábado o prazo limite para os candidatos se filiarem a um partido político para concorrer às eleições, viu? Esse também é o prazo para os futuros candidatos estarem filiados com o domicílio eleitoral estabelecido onde pretendem concorrer. Bom, isso quer dizer que a corrida eleitoral já está começando a se desenhar, mas ainda tem muito debate pela frente, viu? Falando ainda em prazos, quem já é vereador, tem até amanhã para trocar de partido, são as janelas partidárias. Já as convenções partidárias serão permitidas entre os dias 20 de julho até 5 de agosto. É nessa janela onde acontecem as deliberações sobre as coligações e a escolha dos candidatos para a Prefeitura e também para a Câmara. A campanha eleitoral, de fato, está um pouquinho mais longe, mas começa a partir do dia 16 de agosto. Bom, é isso, recado dado, a gente segue para a nossa previsão do tempo. Vamos dar uma olhada nas temperaturas de hoje e também amanhã? Quinta-feira de sol e céu aberto, intercalando períodos com algumas nuvens, especialmente ao fim da tarde. Há pouca chance de chover. A máxima esperada para hoje é de 31 graus e a mínima de 19. Para amanhã, sexta-feira, a máxima prevista também é de 31 graus e a mínima de 18, sem muita chance de chuva. Sol com nuvens durante a maior parte do período. E antes de fechar o jornal desta quinta-feira, a gente sempre te ajuda, né, com a programação do fim de semana. Já sabe o que fazer com a família para curtir e aproveitar o tempo livre? Se ainda não, é só acompanhar a nossa agenda cultural. A primeira festa italiana chega em São José nesta quinta-feira. O evento gratuito é para celebrar os 150 anos da imigração italiana no Brasil. A festa segue até domingo com várias apresentações musicais e pratos típicos, como risotos, lasanha, nhoque, fogaça, polenta, pizza, entre outros. O projeto Sexta em Cena está de volta. O palco do Cine Teatro Benedito Alves, na região central da cidade, recebe nesta sexta-feira, às 8 da noite, a peça Cartas da Prisão, de Chica Portugal Produções Artísticas. O espetáculo, no estilo documentário cênico, mostra a relação direta entre violência, virilidade, medo, patriarcado e dependência de mulheres que tentaram salvar homens violentos por meio do amor. É recomendado para maiores de 14 anos e terá uma intérprete de Libras. O Teatro Marcelo Deni recebe até o dia 22 de abril a 11ª Mostra Teatro da Rua Elisa. A programação inclui manifestações artísticas variadas, como teatro, música, artes visuais, entre outros. A abertura acontece nesta sexta-feira com a apresentação do espetáculo WWW para Freedom, do Barracão Teatro de Campinas, às 9 da noite. A programação completa está no site teatromarcelodeni.com.br. Salve pessoal, tudo bem? Eu sou o Andrei e vim convidar todo mundo para a 11ª Mostra Teatro da Rua Elisa, que vai rolar do dia 5 ao dia 21 de abril. A programação ela tá extensa, aí tá com bastante coisa rolando, bastante espetáculo. Vai ter espetáculo infantil, espetáculo adulto, espetáculo de palhaçaria, e a gente conta também com shows musicais, exposição de artes visuais, lançamento de livro, e a gente vai ter a parte de ação formativa também, com palestras e oficinas. E toda a programação é gratuita. Você já conhece o programa City Tour?
uma oportunidade de conhecer pontos turísticos do nosso município. E neste sábado, o CSI, Centro de Segurança e Inteligência, localizado no Parque Tecnológico, e o MAB, Memorial Aeroespacial Brasileiro, estão na programação do passeio. A visita gratuita com guias especializados terá início às 9 da manhã, com duração prevista de 3 horas. Os passeios do programa City Tour são gratuitos e as inscrições podem ser feitas até o meio-dia desta sexta-feira. Neste domingo, o Parque Vicentina Aranha recebe o músico Tuia às 10h30 da manhã. Misturando rock com música caipira, o cantor e compositor Vale Paraibano coleciona parcerias com grandes nomes da música brasileira, entre eles Zé Cabaleiro, Guarabira e Renato Teixeira. No palco do Vicentina, ele apresenta um show intimista no formato voz e violão. Não lamente as noites sem clarezas, não alimente a sede de alteza, não vá secar suas riquezas, pois teus olhos correm rios de franqueza. Ainda no domingo, a cantora e atriz Taryn Spillman evoca em suas performances a estética das atrizes e pin-ups do cinema de Hollywood dos anos 40 e 50, apresentando um espetáculo que conta a história de um século de jazz e blues, com arranjos exclusivos e conceito artístico pioneiro e inovador. E durante o mês de abril, o Cine Santana, na região norte, vai exibir às segundas-feiras sessões gratuitas de filmes de Charles Chaplin. As sessões serão sempre às 3 da tarde e às 7 da noite. Neste dia 8, será a vez do filme O Imigrante, que conta a história de um imigrante europeu que embarca em um navio com destino à América. Um pobre homem que tenta sobreviver em um mundo hostil, procurando por uma forma de ganhar dinheiro em seu novo lar. E assim a gente termina o boletim de hoje, reforçando que logo mais tem sessão, a partir das 4 horas da tarde. Já amanhã é dia do Semana Legislativo, nosso resumão com os assuntos que marcaram a semana. Muito obrigado pela sua companhia. Aqui na tela estão as nossas redes sociais, então vai lá, acompanha também o nosso trabalho pelas redes sociais aqui da Câmara, @TV Câmara SJC. Um grande abraço para você, até amanhã.